casa cheirava a café recém-passado, mas havia algo podre no ar. Eu estava na cozinha da minha sogra, Marlene, cortando legumes para o almoço de domingo, quando ouvi o som das gavetas do meu quarto sendo abertas no andar de cima. Não eram gavetas da casa dela, eram minhas gavetas. As que ficavam no quarto que eu e meu marido ocupávamos quando visitávamos. O barulho era inconfundível. Madeira deslizando, papel sendo mexido, o tilintar metálico de algo sendo revirado. Meu coração disparou. Larguei a faca sobre a tábua e fiquei paralisada, ouvindo. Marlene estava ao meu lado, descascando batatas com aquele sorriso gelado que ela sempre mantinha. Ela não subiu. Ela estava ali. Então quem estava no meu quarto? Levei 3 segundos para entender o óbvio. Ela tinha uma cópia da chave. Não era a primeira vez. Mas naquele momento, pela primeira vez, eu soube. Soube que aquilo não era paranoia minha. Não era exagero. Não era sensibilidade demais, como meu marido sempre dizia. Era real. Tinha alguém vasculhando minhas coisas enquanto eu fingia normalidade na cozinha. E Marlene sabia. Ela sempre soube. Como eu não percebi antes que ela nunca quis uma nora. Ela quis uma vítima? Meu nome é Júlia. Tenho 32 anos. Antes de continuar, confira se já está inscrito no canal e escreva nos comentários de qual cidade vê esse vídeo. Gosto de saber até onde esses relatos estão chegando. Eu me casei com Rafael há 4 anos. Nos conhecemos em Curitiba, onde eu trabalhava como arquiteta, e ele como engenheiro civil. Desde o início, Marlene foi presente. Presente demais. Ligava 3 vezes por dia. Aparecia sem avisar. Opinava sobre tudo, da cor da nossa parede até da marca do detergente que eu comprava. Rafael achava fofo. Ela te ama, ele dizia. Ela só quer ajudar. Mas eu sentia. Algo não batia. As visitas dela à nossa casa sempre terminavam com algo faltando. Uma vez foi meu colar de pérolas, presente da minha mãe. Deve ter caído em algum lugar, Marlene disse com aquela voz mansa. Outra vez, foi o pendrive com meu portfólio de projetos. Você deve ter perdido, querida. Você é tão distraída. Rafael ria. Eu engolia o desconforto. Depois vieram os comentários. Pequenos. Afiados. Esse vestido não favorece muito seu quadril, né, Júlia? Rafael adora aquela lasanha que eu faço. A sua ficou diferente. Você tem certeza que quer pintar o cabelo desse tom? Deixa seu rosto tão cansado. Microagressões embrulhadas em preocupação. Veneno servido em xícara de porcelana. E toda vez que eu reclamava, Rafael me olhava como se eu fosse louca. Ela tá só sendo sincera, amor. Minha mãe te adora. Como fui ingênua. Aos poucos, comecei a evitar as visitas. Inventava compromissos. Mas Rafael insistia. É minha mãe, Júlia. Ela fica magoada quando você não vai. E eu cedia. Sempre cedia. Até aquele domingo. Nós estávamos hospedados na casa de Marlene em Maringá, porque Rafael tinha um projeto na cidade. Seria apenas um final de semana. Mas na sexta à noite, quando cheguei do trabalho, encontrei Marlene sentada na nossa sala, em Curitiba, dentro da nossa casa. Oi, querida. Trouxe umas coisinhas para vocês. Ela disse como se fosse normal. Como se ela tivesse chave. E ela tinha. Rafael tinha dado uma cópia para ela, em caso de emergência. Sem me consultar. Aquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, sentindo as paredes se fecharem. Marlene dormia no quarto de hóspedes, a 5 metros de distância, dentro da minha casa, respirando o mesmo ar que eu. No sábado de manhã, quando acordei, ela já estava na cozinha. Tinha reorganizado meus armários. Estava uma bagunça, filha. Arrumei tudinho para você. Meus temperos estavam em ordem alfabética. Minhas panelas empilhadas de um jeito que eu odiava. Meus potes de vidro, que eu organizava por tamanho, estavam misturados. Ela tinha invadido meu espaço. E sorria. Você não precisava, eu disse, tentando manter a voz firme. Ah, mas eu adoro ajudar.
Você trabalha tanto, coitada. Deixa eu cuidar de você. Eu não imaginava o que estava por vir. Naquele domingo, de volta à casa dela em Maringá, foi quando ouvi as gavetas. Foi quando tudo começou a fazer sentido. Subi as escadas devagar, com o coração batendo nos ouvidos. A porta do quarto estava entreaberta. E lá dentro, mexendo nas minhas roupas íntimas, estava a irmã de Marlene, tia Vera. Ela congelou quando me viu. Júlia, eu estava procurando um carregador. Nas minhas calcinhas? O silêncio foi ensurdecedor. Desci correndo. Marlene ainda estava na cozinha, impassível. Sua irmã está no meu quarto, mexendo nas minhas coisas. Ela nem piscou. Ah, a Vera deve ter se confundido. Relaxa, filha. Relaxa, ela estava dentro das minhas gavetas. Você está exagerando, sempre tão dramática. Foi aí que eu vi. Nos olhos dela. Frieza absoluta. Diversão, quase. Ela queria que eu surtasse. Queria que eu parecesse histérica. Queria que Rafael me visse como a esposa problemática, sensível demais, que não aceitava a família dele. E Rafael desceu as escadas nesse momento, segurando o celular. O que está acontecendo? Sua tia estava mexendo nas minhas coisas. Ele suspirou. Aquele suspiro cansado. Aquele suspiro que dizia: lá vem você de novo. Amor, a Vera estava procurando um carregador. Não precisa fazer tempestade em copo d'água. Marlene sorriu. Aquele sorriso de vitória. E foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Mas não da forma que ela esperava. Não desabei. Não chorei. Não gritei. Eu entendi. Entendi o jogo. Entendi que aquilo era proposital. Entendi que Marlene não me via como nora. Me via como intrusa, como ameaça. Como alguém que precisava ser quebrada, controlada, humilhada, até não restar nada. E entendi que se eu não fizesse alguma coisa, eu ia desaparecer dentro daquele casamento. Antes de continuar, dá uma olhadinha rapidinho. Se o botão ainda estiver vermelho, se inscreve no canal agora para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Naquela noite, fiquei acordada até tarde, olhando para Rafael dormir. Como ele não via? Como um homem inteligente, bem-sucedido, não percebia o que a própria mãe estava fazendo? Ou será que ele via e escolhia ignorar? A resposta veio na segunda-feira. Voltamos para Curitiba. Eu estava exausta, emocional e fisicamente. Mas tinha trabalho. Tinha uma apresentação importante de projeto. Precisava focar. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei Marlene. De novo. Ela estava na minha cozinha, cozinhando. Surprise! Vim fazer aquela lasanha que o Rafael tanto ama. Minha voz saiu rouca, controlada. Marlene, você não pode continuar aparecendo aqui sem avisar. Ah, Júlia, você é tão fechada. Família não precisa avisar. Eu preciso que você me devolva a chave. Silêncio. Ela me olhou como se eu tivesse cometido uma blasfêmia. Você tá pedindo para eu devolver a chave da casa do meu filho? Da nossa casa. Minha e do Rafael. Engraçado. Eu não me lembro de você ter pago por ela. O sangue subiu à minha cabeça. Rafael tinha comprado o apartamento antes de nos casarmos, mas eu pagava metade de tudo, desde que nos juntamos. Reformamos juntos. Decoramos juntos. Mas para Marlene, aquilo nunca seria meu. Eu nunca seria suficiente. Vou falar com Rafael, eu disse, e saí da cozinha. Liguei para ele. Ele estava em reunião. Mandei mensagem, sem resposta. Quando ele chegou, 3 horas depois, Marlene ainda estava lá. Jantamos os 3 em silêncio constrangedor. Depois que ela foi embora, explodi. Ela não pode mais ter a chave. Júlia, para. Você está sendo infantil. Infantil? Ela invade nossa casa. Nossa, eu comprei esse Ele parou. Mas era tarde. Eu tinha ouvido. Eu não imaginava que a humilhação pudesse doer tanto. Dormi no sofá naquela noite. E pela primeira vez,
considerei seriamente a possibilidade de que talvez eu tivesse me casado com o homem errado. Na terça-feira, acordei decidida. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava de provas. Porque sempre que eu falava, parecia loucura. Sempre que eu reclamava, era exagero. Então, instalei uma câmera discreta na sala. Daquelas de babá eletrônica. Só para ter certeza. E foi aí que eu vi. Na quarta-feira, enquanto eu estava no escritório, Marlene entrou. Sozinha. Com a chave que Rafael ainda não tinha pedido de volta. Ela não cozinhou, não limpou. Ela foi direto para o meu escritório. Abriu meu notebook. Tentou adivinhar minha senha. Desistiu. Abriu minhas gavetas. Pegou documentos. Fotografou com o celular. Eram contratos, projetos, coisas confidenciais do meu trabalho. Senti náusea. Ela não estava apenas sendo invasiva. Ela estava investigando minha vida, procurando algo, alguma falha, algum erro, algo que ela pudesse usar contra mim. E então ela fez algo que me deixou gelada. Ela abriu a gaveta onde eu guardava minhas joias. Poucas, mas com valor sentimental. E pegou o meu anel de formatura. Colocou na bolsa. E saiu da minha casa como se nada tivesse acontecido. Assisti a gravação 3 vezes, chorando, tremendo. Quando Rafael chegou, mostrei para ele. Olha o que sua mãe fez. Ele assistiu em silêncio. E então disse, deve ser mal entendido. Mal entendido? Ela roubou meu anel. Confira se já está inscrito no canal e escreva nos comentários de qual cidade vê esse vídeo. Gosto de saber até onde esses relatos estão chegando. Ela deve ter achado que era dela, ou que você ia dar de presente. Sei lá, Júlia. Minha mãe não é ladra. Então o que ela é, Rafael? Me diz. O que ela é? Ele desviou o olhar. Complicada. Complicada. Essa palavra me quebrou mais do que qualquer grito, porque significava que ele sabia. Ele sempre soube, e escolheu o lado dela. Naquela noite, liguei para minha mãe. Chorei tanto que quase não consegui falar. Ela me ouviu, e então disse algo que nunca vou esquecer. Filha, tem mulher que não cria filho, cria propriedade, e ela nunca vai aceitar dividir. Era exatamente isso. Marlene não via Rafael como um homem adulto. Via como extensão dela. E eu? Eu era a intrusa que ousou tocar no que era dela. Desliguei o telefone e tomei uma decisão. Ia confrontar Marlene. Ia pegar meu anel de volta. E ia colocar um ponto final naquilo. Mas o que eu encontrei quando fui até a casa dela no sábado seguinte, ninguém poderia ter previsto. Cheguei na casa de Marlene em Maringá às 10 da manhã de sábado. Rafael tinha ficado em Curitiba. Disse que tinha trabalho acumulado. Mas eu sabia a verdade. Ele não queria estar presente para o confronto. Ele nunca queria. A casa estava silenciosa quando toquei a campainha. Silenciosa demais. Esperei. Nada. Toquei de novo. Ouvi passos arrastados lá dentro, mas ninguém veio atender. Então usei minha cópia da chave. Sim, eu também tinha uma. A ironia não me escapou. Marlene, sou eu, Júlia. Nenhuma resposta. Entrei. A sala estava impecável, como sempre. Sofá bege sem uma ruga. Almofadas perfeitamente alinhadas. Cheiro de lavanda e algo mais. Algo químico. Álcool, talvez. Marlene? Foi quando ouvi, vindo do quarto dela. Vozes. 2. Subi a escada devagar, o coração disparado. A porta estava entreaberta. E então eu vi. Marlene estava sentada na cama, e ao lado dela, espalhados sobre o edredom de cetim, estavam meus documentos. Meu passaporte, minha certidão de nascimento, extratos bancários, contratos de trabalho, fotos minhas. Algumas que eu nem lembrava que existiam. E sentada numa cadeira ao lado da cama, fazendo anotações num caderno, estava uma mulher que eu não conhecia. 50 e poucos anos, óculos de armação grossa, expressão séria. Elas me viram ao mesmo tempo. Marlene não pareceu surpresa. Pareceu satisfeita. Júlia, que bom que você veio. Economizou nosso tempo.
Minha voz saiu rouca. O que é isso? A mulher se levantou, estendendo a mão como se aquilo fosse uma reunião de negócios normal. Prazer. Sou doutora Beatriz, advogada da família Carvalho. Família Carvalho. A família de Rafael. De Marlene. Eu não apertei a mão dela. O que vocês estão fazendo com meus documentos? Marlene suspirou, como se eu fosse uma criança tola fazendo perguntas bobas. Júlia, senta. Precisamos conversar. Não vou sentar. O que vocês estão fazendo com as minhas coisas? A advogada trocou um olhar com Marlene. Um olhar que dizia: Está vendo? Exatamente como você disse. Marlene se levantou, alisando a saia. Nós estamos te protegendo, Júlia. Protegendo Rafael também. Protegendo? De quê? De você. O mundo girou. Ela continuou, com aquela voz mansa, venenosa. Você não acha que eu percebi? As contas que não fecham, os gastos excessivos, os projetos que nunca dão em nada. O Rafael é inocente demais, trabalha tanto que não vê. Mas eu vejo, eu sempre vejo. Meu cérebro travou tentando processar. Você está me acusando de quê? De roubar? De usar o dinheiro dele? Não precisa usar essa palavra feia. Mas vamos ser honestas, Júlia. Você não tinha nada quando conheceu meu filho. E agora? Apartamento, carro, roupas de marca. Eu pago metade de tudo. Paga? Marlene riu. Um som gelado. Com o quê? Seu salário mal cobre suas próprias despesas. Eu chequei. A advogada abriu uma pasta. Temos aqui extratos bancários que mostram discrepâncias, transferências suspeitas, compras não justificadas. Vocês investigaram minha conta bancária? Não foi difícil, Marlene disse tranquila. Rafael me deu acesso. Ele estava preocupado. Achou que você pudesse estar com problemas de... Bem, você sabe, compulsão, vício em compras. Eu ia desmaiar, ou vomitar, ou as duas coisas. Rafael sabe disso? Claro que sabe. Foi ideia dele, na verdade. Mentira. Tinha que ser mentira. Mas enquanto eu pensava isso, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Rafael. Mãe, me contou que você foi até lá. Por favor, não cria confusão. Vamos conversar depois com calma. Minhas pernas fraquejaram. Ele sabia. Ele sabia que a mãe estava investigando minha vida. E não me avisou. Não me protegeu. Me entregou para ela. Marlene se aproximou, colocando a mão no meu ombro. Eu me afastei como se ela queimasse. Júlia, querida, não precisa ser assim. Nós podemos resolver isso de forma civilizada. A doutora Beatriz preparou um documento. Um acordo pré-nupcial retroativo, digamos assim. É só uma formalidade para proteger o patrimônio da família. Você assina, continua casada com meu filho, e todos ficamos felizes. Acordo retroativo? A advogada abriu outra pasta. Papéis. Muitos papéis. Basicamente, você renuncia a qualquer direito sobre bens adquiridos antes e durante o casamento. Em caso de separação, você sai com o que trouxe. Nada mais. E se eu não assinar? Marlene sorriu. Aquele sorriso. Aí vai ficar complicado, porque temos evidências de má administração financeira, de gastos não autorizados com cartão conjunto, de compras feitas em nome da empresa dele que você nunca devolveu. A doutora Beatriz acha que dá processo. Civil, claro, nada criminal. Mas você sabe como essas coisas mancham a reputação, principalmente para uma arquiteta que trabalha com clientes de alto padrão. Ameaça. Pura e simples. Chantagem emocional e legal embrulhada em preocupação familiar. Olhei para os documentos espalhados na cama. Minha vida inteira vasculhada. Julgada. Transformada em munição contra mim. E então, algo dentro de mim se rompeu. Não foi desespero. Não foi medo. Foi raiva. Raiva pura, cristalina, incandescente. Vocês duas, eu disse, minha voz saindo baixa, controlada, perigosa, vão se arrepender de ter mexido comigo. Marlene riu. Ah, Júlia,
Você não tem ideia de com quem está lidando. Não, você não tem. Peguei meu celular. Liguei para Rafael. Ele atendeu no segundo toque. Rafael, sua mãe está me chantageando. Com uma advogada. Usando documentos roubados da nossa casa. Silêncio. Rafael? Júlia, vamos conversar quando você voltar. Você está alterada. Alterada? Ela está me extorquindo. Pausa rápida. Se o botão ainda estiver vermelho, transforma ele em cinza se inscrevendo no canal. É grátis. E me conta nos comentários sua cidade. Não é extorsão. É só um acordo pra... Você sabia. Silêncio de novo. Você sabia que ela estava fazendo isso. Você deixou. Você ajudou. Júlia, eu só queria proteger. Proteger quem, Rafael? A mim? Ou o dinheiro da mamãezinha? Não fala assim da minha mãe. E foi nesse momento que eu entendi. Não era proteção. Era controle. Marlene não queria me expulsar da vida de Rafael. Ela queria me quebrar. Queria me reduzir a nada. Me transformar numa esposa submissa, grata, que nunca ousasse questionar, que nunca tivesse poder, que nunca fosse ameaça. E Rafael? Rafael era cúmplice. Sempre foi. Desliguei na cara dele. Olhei para Marlene. Para a advogada. Para meus documentos espalhados como lixo. E sorri. Foi um sorriso que assustou as duas. Vi nos olhos delas. Vocês sabem o que acabaram de fazer? Marlene franziu a testa. Acabaram de me dar motivo. Motivo para quê? Para destruir vocês duas. A advogada riu, nervosa. Você não tem nada contra nós. Somos nós que temos provas contra. Provas? Aquela câmera que instalei na minha sala gravou tudo. Você, Marlene, entrando ilegalmente. Roubando documentos. Roubando meu anel. E imagino que não tenha mandado judicial para acessar minha conta bancária, né? Então isso é crime. Violação de privacidade. Invasão de dispositivo informático. Quer que eu continue? O rosto de Marlene ficou branco. A advogada se levantou, inconfortável. Senhora, Marlene, talvez seja melhor. Cala a boca. Marlene estava tremendo agora, de raiva, de medo. Você não vai fazer nada, porque se fizer, eu conto tudo pro Rafael. Conto que você é manipuladora, que inventou tudo, que... Rafael já sabe quem eu sou. E agora ele acabou de mostrar quem ele é. Então pode contar o que quiser. Eu não tenho mais nada a perder. Peguei meus documentos. Todos. Coloquei na minha bolsa. E quanto a esse acordo? Podem enfiar onde o sol não bate. Saí da casa sem olhar para trás. Mas antes de entrar no carro, voltei. Marlene estava na porta, ainda pálida. Ah, Marlene, uma última coisa. O quê? Você acha que Rafael vai ficar do seu lado quando souber a verdade? Quando souber o tipo de monstro que a própria mãe é? Ele sempre fica do meu lado. É, até agora. Mas sabe o que percebi? Você nunca precisou lutar por ele. Nunca precisou provar nada. Porque ele sempre foi... seu. Mas e se ele precisar escolher? De verdade? Entre você e a verdade? Ele vai me escolher. Vamos ver. Entrei no carro. Liguei o motor. E enquanto dirigia de volta para Curitiba, uma única certeza ecoava na minha cabeça. Isso não ia terminar bem. Mas ia terminar. A viagem de volta para Curitiba durou 3 horas. 3 horas para eu processar. Para eu planejar. Para eu entender que o casamento que eu achava ter nunca existiu de verdade. Rafael não me ligou. Não mandou mensagem. Nada. Quando cheguei em casa, às 2 da tarde, ele estava na sala, sentado no sofá, com aquela postura que eu conhecia tão bem, ombros tensos, maxilar travado. Estava bravo. Ele estava bravo. Comigo. Fechei a porta devagar. Coloquei minha bolsa no chão. Tirei os sapatos. Cada movimento deliberado, controlado. Porque eu sabia que se perdesse o controle agora, ia gritar. E eu não queria gritar. Queria que ele ouvisse.
Então, eu disse, minha voz saindo calma, gelada. Vamos conversar? Rafael se levantou. Passou a mão pelo cabelo. Aquele gesto de nervosismo que ele fazia desde que nos conhecemos. Júlia, você não precisava ter saído daquele jeito. Minha mãe ficou muito mal. Eu ri. Um som seco, sem humor. Sua mãe ficou mal? Sua mãe? Você a humilhou na frente da advogada dela. A advogada que ela contratou para me chantagear, Rafael? Aquela advogada? Não era chantagem. Era uma tentativa de proteger. Proteger quem? Minha voz finalmente explodiu. Não deu mais para segurar. Proteger você, Rafael? De quê? Da esposa que trabalha 10 horas por dia? Que paga metade das contas? Que reformou essa casa com você? Que aguentou sua mãe me humilhando por 4 anos? Você está exagerando. Exagerando. Peguei meu celular. Abri o app da câmera. Mostrei para ele. Olha aqui sua mãe entrando na nossa casa. Abrindo meu notebook. Fotografando meus documentos. Roubando meu anel. Isso é exagero, Rafael? Isso? Ele olhou para a tela. Empalideceu. Você colocou uma câmera escondida na nossa casa? Essa é sua preocupação? A câmera? Júlia, isso é invasão de privacidade. Invasão de privacidade? Sua mãe tem chave da nossa casa e entra quando quer. Ela roubou meus documentos. Ela investigou minha conta bancária. E você está preocupado com uma câmera? Ela não roubou. Ela estava preocupada. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Você realmente acredita nisso? Ou você simplesmente não quer admitir que sua mãe é uma manipuladora psicopata? Não fala assim da minha mãe. E ali estava. A verdade nua e crua. Não importava o que Marlene fizesse. Não importava quantas provas eu tivesse. Não importava quanto eu sangrasse. Ele sempre ia escolher ela. Respirei fundo. Forcei minha voz a ficar calma. Rafael, olha para mim. Me olha nos olhos e responde. Você sabia que sua mãe estava investigando minha vida? Ele desviou o olhar. Rafael? Eu mencionei que estava preocupado com alguns gastos e ela se ofereceu para... Você autorizou? Silêncio. Você autorizou sua mãe a investigar minha conta bancária? Não foi assim. Foi exatamente assim. Você deu acesso a ela. Você deixou ela vasculhar minha vida. Você me entregou para ela. Eu estava preocupado. Você estava gastando muito e... Gastando muito? Eu comprei um vestido de festa mês passado porque tinha o casamento da minha prima. Você acha que isso é gastar muito? Não era só o vestido. Eram várias coisas pequenas. Eu não sabia se você estava com problemas ou... Então você foi falar com sua mãezinha, ao invés de falar comigo? Com sua esposa? Ele ficou em silêncio. E naquele silêncio, eu vi tudo. Vi os 4 anos de casamento. Vi todas as vezes que ele ficou do lado dela. Todas as vezes que minimizou meus sentimentos. Todas as vezes que me fez sentir louca, dramática, sensível demais. Vi que ele nunca tinha me defendido. Nunca. Você é patético, eu disse, minha voz saindo baixa, cortante. Você tem 36 anos e ainda precisa da aprovação da mamãe para respirar. Não fala assim. Por quê? É verdade. Você nunca cresceu, Rafael. Você é um menino de 36 anos brincando de homem casado. Ele deu um passo na minha direção. O rosto vermelho, as mãos fechadas. Você não sabe do que está falando. Sei perfeitamente. Você se casou comigo porque achou que eu ia ser como sua mãe quer que todas as mulheres sejam. Submissa, grata, calada. Mas eu não sou. E sua mãe não aguenta isso. Porque ela não quer uma nora. Ela quer uma empregada. Chega! Ele gritou. Pela primeira vez em 4 anos, Rafael gritou comigo. Mas eu não recuei. Não chega. Porque você ainda não ouviu a melhor parte. Peguei minha bolsa.
Tirei de dentro os documentos que peguei da casa de Marlene. Sabe o que sua mãe esqueceu de esconder enquanto montava esse teatrinho todo? Joguei os papéis na mesinha de centro. Extratos bancários, dela, mostrando transferências regulares da conta da empresa que você administra para a conta pessoal dela, R$ 20.000 por mês, durante os últimos 3 anos. O rosto de Rafael ficou branco. Isso é administração normal. Ela é sócia. Ela é sócia com 20% de participação, Rafael. Não com direito a prolabore de 20 mil por mês. Você está desviando dinheiro da empresa para a conta dela. E sabe o que isso é? Fraude. Eu não estou desviando nada. Esse dinheiro é dela. Ela me ajudou a abrir a empresa. E ela já foi compensada, várias vezes. Mas você continua sangrando a empresa para manter a rainha satisfeita. Enquanto isso, eu sou investigada por comprar um vestido. Ele estava tremendo agora. Você não entende. Ela precisa desse dinheiro. Ela tem despesas. Ela tem uma casa paga, Rafael. Um carro importado. Não trabalha. E ainda recebe 20 mil por mês de você. Enquanto a gente mal consegue juntar dinheiro para viajar porque você diz que a empresa está apertada. A empresa está apertada. Porque você está sustentando sua mãe. Ele desabou no sofá. Colocou a cabeça entre as mãos. E pela primeira vez, eu vi. Não raiva. Não negação. Vergonha. Ele sabia. Sempre soube. Rafael, eu disse, minha voz ficando mais suave. Você entende o que ela fez com você? Ela te manipulou desde sempre. Te fez acreditar que você é responsável pela felicidade dela, que você deve a ela, que sem ela, você não é nada. Ela me criou sozinha, ele sussurrou. Meu pai nos abandonou. Ela trabalhou tanto. E isso não te torna propriedade dela. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos. O que você quer que eu faça, Júlia? Que eu abandone minha mãe? Quero que você estabeleça limites. Quero que você seja um marido de verdade. Quero que você me proteja, ao invés de me entregar para ela como sacrifício. Eu não. Sim, você fez. Você deixou ela me investigar. Deixou ela me humilhar. Deixou ela montar um esquema de chantagem dentro da nossa casa. E agora está aqui, defendendo ela. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou, sua voz estava quebrada. Eu não sei como fazer diferente. E naquele momento, eu percebi algo devastador. Ele realmente não sabia. Marlene tinha feito tão bem o trabalho dela que Rafael nem conseguia imaginar uma vida onde ele não fosse extensão dela. Sentei ao lado dele no sofá. Não porque eu tinha perdoado, mas porque eu precisava que ele entendesse. Rafael, olha para mim. Ele olhou. Eu te amo. Amava. Ainda amo, acho. Mas não posso continuar nesse casamento se você não escolher. De verdade. Porque não dá para ser casado com 2 pessoas ao mesmo tempo. E você está casado com sua mãe há 36 anos. Eu sou só a intrusa. Você não é intrusa. Então prova. Como? Corta as transferências. Pede a chave de volta. Coloca limites. Fala pra ela que o que ela fez foi inaceitável. E se ela ameaçar ir embora, deixar de falar contigo, te fazer sentir culpado, deixa. Porque se ela realmente te ama, ela vai respeitar. E se não respeitar, então nunca foi amor, era controle. Ele baixou a cabeça de novo. Eu preciso pensar. Tudo bem, pensa. Mas enquanto isso, eu vou para casa da minha mãe, porque não consigo ficar aqui sabendo que ela pode entrar a qualquer momento. Júlia, não precisa. Precisa. E quando você decidir, se decidir, me liga. Levantei. Peguei minha bolsa. Fui pro quarto fazer uma mala. Rafael não tentou me impedir. Quando voltei, 20 minutos depois, ele ainda estava no sofá, olhando pro nada. Rafael? Sua mãe vai te ligar daqui a pouco. Vai chorar. Vai dizer que eu sou louca, manipuladora, que estou te afastando dela. E você vai ter que escolher em quem acreditar. Na mulher que te criou e te controla há 36 anos, ou na mulher que te ama
mas não aguenta mais ser tratada como inimiga. Ele não respondeu. Saí de casa sem olhar para trás, mas no elevador, desabei, porque eu sabia, no fundo, qual seria a escolha dele. No carro, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Júlia, a voz de Marlene, trêmula, chorosa. Júlia, por favor, não faz isso com meu filho. Ele te ama tanto. Desliguei. Ela ligou de novo. Atendi. Marlene, você cruzou a linha. E agora vai pagar. Pagar como? Aquelas transferências? Vou mandar para o contador da empresa e para o conselho fiscal e, se necessário, para o Ministério Público. Porque desvio de recursos de pessoa jurídica é crime. Silêncio do outro lado. Então, a voz dela mudou. Ficou fria. A máscara caiu completamente. Você não vai fazer nada, porque se fizer, eu destruo você. Eu tenho advogados, eu tenho dinheiro, e eu tenho meu filho. Você não tem nada. Eu tenho a verdade, e gravações, e documentos. Então pode vir, Marlene. Vamos ver quem sai dessa de pé. Desliguei de novo. Bloqueei o número e continuei dirigindo, mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu não estava mais fugindo. Estava indo para a guerra. E dessa vez, eu ia ganhar. A viagem de Maringá até Curitiba durou 4 horas. 4 horas onde minha cabeça não parou um segundo. Eu dirigia no automático, mas minha mente estava em guerra. Rafael tinha me traído, não com outra mulher. Isso seria mais fácil de processar. Ele me traiu com cumplicidade, com omissão, com covardia. Ele deixou a mãe invadir nossa vida, nossa casa, minha privacidade. E quando eu reclamava, me fazia sentir louca. Gaslighting. Era isso que chamavam. Eu tinha lido sobre isso. Nunca pensei que viveria. Quando cheguei em casa, já eram quase 3 da tarde. O carro dele estava na garagem. Ele estava esperando. Entrei. Rafael estava sentado no sofá da sala, com aquela postura tensa que ele sempre tinha quando sabia que tinha feito merda, mas não queria admitir. Júlia. Não. Joguei minha bolsa no chão. Meus documentos roubados, ainda estavam lá dentro. Não fala, não tenta explicar. Não inventa desculpa. Só me responde uma coisa. Você sabia? Sabia o quê? Não me trata como idiota, Rafael. Ele se encolheu. Bom, queria que ele sentisse medo. Queria que ele sentisse 1/100º do que eu estava sentindo. Você sabia que sua mãe estava investigando minha vida? Que ela contratou uma advogada? Que ela roubou meus documentos da nossa casa? Silêncio. Responde. Eu sabia que ela estava preocupada. Preocupada. Repeti a palavra devagar, deixando o veneno escorrer. Preocupada com o quê, Rafael? Com a possibilidade de eu ser uma pessoa normal que paga as próprias contas? Ou preocupada que eu pudesse ter direitos legais caso esse casamento acabasse? Não é assim. Então como é? Ele se levantou, passando as mãos no cabelo. Aquele gesto que ele sempre fazia quando estava nervoso. Minha mãe, ela só queria ter certeza. Certeza de quê? De que você não estava aproveitando. A palavra caiu entre nós como uma bomba. Aproveitando. Como se eu fosse uma oportunista. Uma interesseira. Uma aproveitadora que tinha armado uma cilada para um homem rico e inocente. Minha voz saiu gelada. Aproveitando, do que exatamente? Do apartamento que eu reformei? Das contas que eu pago metade? Da vida que nós construímos juntos? Você sabe que minha mãe é cuidadosa com o dinheiro dela. Sim, eu sei. Mas esse apartamento não é dela. Esse casamento não é dela. Eu não sou dela. Ela só quer me proteger. De mim? Ele não respondeu. Mas a resposta estava nos olhos dele. Sim, de mim. Senti algo se despedaçar dentro do peito. Você realmente acha que eu me casei contigo por dinheiro? Não, não é isso. Mas você tem que entender, Júlia. Minha mãe já viu muita gente se aproveitar da nossa família. Ela é cuidadosa. É normal. Normal?
Normal? Peguei meu celular. Abri o vídeo da câmera. Aquele vídeo de Marlene entrando na nossa casa, mexendo nas minhas coisas, roubando meu anel. Olha isso e me diz se é normal. Ele assistiu. Vi o desconforto no rosto dele, mas não vi surpresa. Ela deve ter tido um motivo. Um motivo? Que motivo justifica invadir a casa da nora e roubar? Ela não roubou. Ela pegou meu anel e levou embora. Talvez ela tenha achado que era da família. Talvez... Para! Gritei tão alto que ele deu um passo para trás. Para de defender ela. Para de inventar desculpa. Para de me fazer sentir que eu sou louca. Eu não sou louca. Eu tenho provas. Tenho vídeo. Tenho testemunho. Sua mãe invadiu nossa casa. Roubou meus documentos. Me chantageou com uma advogada. E você sabia. Eu não sabia de tudo. Mas sabia o suficiente. E não fez nada. Não me avisou. Não me protegeu. Me entregou para ela como um cordeiro para o matadouro. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Lágrimas de raiva, de dor, de traição. Eu te amava, Rafael. Eu te amava tanto. E você me vendeu. Não foi assim. Então como foi? Ele ficou em silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Eu não era prioridade. Nunca fui. Marlene sempre foi. E sempre seria. Respirei fundo. Limpei as lágrimas. Você tem uma escolha, agora. Júlia. Não, escuta. Você tem uma escolha. Ou você fica do meu lado, realmente do meu lado, e a gente enfrenta sua mãe juntos. Ou você fica do lado dela, e eu saio dessa casa agora. Não precisa ser tão dramática. Dramática? Eu estou sendo chantageada. Ninguém tá te chantageando. Minha mãe só quer um acordo. Um acordo que me deixa sem nada caso a gente se separe. Um acordo baseado em mentiras, em acusações falsas, em crimes que ela cometeu. São só precauções. Precauções. Ri. Um riso amargo, sem humor. Você realmente não vê, né? Você não vê que sua mãe é uma manipuladora, que ela te controla, que ela quer me destruir porque eu sou ameaça. Minha mãe não é. Sua mãe é um monstro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael me olhou como se eu tivesse cometido sacrilégio. Não fala assim da minha mãe. E foi nesse momento que eu soube. Não havia escolha. Nunca houve. Ele já tinha escolhido. Fazia tempo. Peguei minha bolsa. Onde você vai? Embora. Júlia, espera. Vamos conversar. Não, já conversamos. E você deixou bem claro quem é mais importante. Não é questão de importância. É exatamente sobre isso. Sua mãe invadiu nossa casa. Me acusou de ser ladra. Me chantageou. E você tá aqui defendendo ela. Então sim, Rafael. É sobre escolha. E você escolheu. Fui pro quarto. Comecei a jogar roupas numa mala. Rafael me seguiu. Você não pode ir embora assim. Posso. E vou. Essa casa é minha. Parei. Virei devagar. O quê? Ele percebeu o erro. Vi nos olhos dele. Não foi isso que eu quis dizer. Não, continua. Essa casa é sua. Então eu não tenho direito de estar aqui. É isso? Júlia, você tá distorcendo. Eu tô distorcendo? Você acabou de usar isso como argumento. Essa casa é minha. Como se eu fosse uma hóspede. Como se eu não tivesse pagado metade da reforma. Como se eu não morasse aqui há 4 anos. Eu só quis dizer que você não precisa ir embora. A gente pode resolver. Não pode. Porque para resolver você teria que admitir que sua mãe está errada. E você nunca vai fazer isso. Fechei a mala. Júlia, por favor. E pela primeira vez, ouvi desespero real na voz dele. Por favor, o quê, Rafael? Para eu ficar e aceitar ser humilhada? Para eu assinar aquele acordo ridículo e virar capacho da sua mãe? Para eu fingir que tá tudo bem enquanto ela invade minha vida? A gente pode colocar limites. Você teve 4 anos para colocar limites. E nunca colocou.
Porque você tem medo dela. Eu não tenho medo. Tem sim. Você tem pavor de contrariar sua mãe. Pavor de que ela fique brava. Pavor de perder a aprovação dela. E sabe o que é pior? Você escolhe viver com esse medo em vez de ter coragem de ser homem. Vi a mágoa nos olhos dele. Bom, queria que doesse. Queria que ele sentisse uma fração do que eu estava sentindo. Peguei a mala. Peguei minha bolsa. Júlia, se você sair agora, não sei se consigo te perdoar. Parei na porta. Virei. Me perdoar? Por quê? Por ter dignidade? Por não aceitar abuso? Por exigir o mínimo de respeito? Por desistir da gente? Eu não tô desistindo, Rafael. Eu tô me salvando. Porque se eu ficar, eu vou desaparecer. Vou virar sombra. Vou virar a versão de mim que sua mãe quer que eu seja. E eu não vou fazer isso. Nem por você. Desci as escadas. Ele me seguiu. Pra onde você vai? Pro hotel. Depois vou decidir. Você não pode simplesmente abandonar nosso casamento. Parei na porta. A mão na maçaneta. Nosso casamento? Rafael, esse casamento sempre teve 3 pessoas. Você, eu e sua mãe. E eu acabei de perceber que eu sempre fui a terceira. Abri a porta. Júlia! Não olhei para trás. Entrei no carro. Liguei o motor. E enquanto eu dirigia, uma mensagem chegou. De Marlene. Você vai se arrepender de ter me desafiado. Respondi. Não. Você vai se arrepender de ter me subestimado. Bloqueei o número. E pela primeira vez em 4 anos, respirei fundo e senti liberdade. Não era vitória. Ainda não. Mas era o começo. O hotel era simples. Limpo, funcional, anônimo. Exatamente o que eu precisava. Um lugar onde Marlene não pudesse me encontrar. Onde Rafael não pudesse implorar. Onde eu pudesse finalmente pensar. Deitei na cama estreita e olhei para o teto branco. Meu celular não parava de vibrar. Mensagens de Rafael. Ligações perdidas. Mensagens de voz que eu não ouvia. Bloqueei também. Silêncio. Finalmente, silêncio. Mas o silêncio não trouxe paz. Trouxe clareza. E clareza dói. Porque com clareza vem a pergunta inevitável. E agora? Peguei meu notebook. Abri meu e-mail. Tinha uma mensagem de Carla, minha melhor amiga e advogada trabalhista. Eu tinha mandado uma mensagem para ela no caminho, contando tudo. A resposta dela foi direta. Júlia, isso é sério. Invasão de privacidade, furto, acesso não autorizado a dados financeiros. Marlene e aquela advogada cometeram crimes. Você pode processar. E deve. Me liga assim que puder. Vamos acabar com essas 2. Processar. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu podia fazer isso. Tinha provas. Tinha vídeo. Tinha testemunhas. Mesmo que indiretas. Tinha tudo o que precisava. Mas processar Marlene significava guerra total. Significava expor tudo. Tornar público. Envolver Rafael. E por mais que eu estivesse furiosa com ele, por mais que ele tivesse me traído, ainda doía. Ainda tinha uma parte de mim que lembrava do homem que eu amei, do homem que me fez rir, que me abraçava de madrugada, que dizia que eu era a melhor coisa que já tinha acontecido com ele. Será que ele tinha mentido? Ou será que Marlene tinha apagado aquele homem aos poucos, substituindo-o por uma versão dela mesma? Não importava mais. O que importava agora era sobreviver. Liguei para Carla. Ela atendeu no primeiro toque. Júlia, graças a Deus. Você tá bem? Não, mas vou ficar. Conta tudo, desde o início. Contei. Cada detalhe, cada invasão, cada microagressão, cada mentira, o vídeo, os documentos roubados, a advogada, a chantagem. Quando terminei, Carla ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, Júlia, essa mulher é psicopata. Eu sei. Não, você não sabe. Eu lido com gente ruim todo dia. Chefes abusivos,
empresas que exploram funcionários. Mas isso é outro nível. Ela orquestrou uma campanha deliberada para te destruir e usou o próprio filho como arma. O que eu faço? Você tem 2 opções. Opção A: esquece tudo, volta para casa, assina o acordo, vive de capacho pro resto da vida. Opção B: a gente detona essas 2 na justiça, recupera sua dignidade e você começa de novo. Sozinha, mas livre. Opção B: tem certeza? Porque vai ficar feio. Marlene vai revidar. Ela vai inventar mentiras. Vai tentar te pintar como vilã. Vai usar Rafael contra você. Eu sei. E mesmo assim você quer ir em frente? Carla, se eu não fizer isso, eu vou passar o resto da vida olhando no espelho e vendo uma covarde. Ouvi o sorriso na voz dela. Essa é a Júlia que eu conheço. Tá bem, segunda de manhã, você vem no meu escritório. A gente prepara tudo. Vamos processar Marlene por invasão de domicílio, furto, acesso não autorizado de dados, constrangimento ilegal. E aquela advogada? Vamos denunciar no Conselho de Ética. Ela vai perder a licença. E Rafael? O que tem ele? Ele é cúmplice? Tecnicamente? Sim. Ele deu acesso à sua conta bancária para a mãe sem autorização sua. Mas, Júlia, você quer processar seu marido? Silêncio. Não. Eu não queria. Por mais que ele tivesse me traído, ainda era meu marido. Ainda era o homem com quem eu tinha compartilhado 4 anos de vida. Não. Só quero o divórcio. E quero o que é meu por direito. União estável por 4 anos. Você tem direito a 50% de tudo que foi adquirido durante. Apartamento, carro, investimentos. Eu só quero o justo. Você vai ter. Confia em mim. Desliguei. E pela primeira vez desde que tudo começou, senti algo parecido com esperança. Mas esperança é perigosa. Porque quando você começa a sentir esperança, o universo te lembra que a guerra ainda não acabou. No domingo de manhã, acordei com 50 mensagens. Não de Rafael, de outras pessoas, minha mãe, minha irmã, colegas de trabalho, até clientes. Abri a primeira mensagem da minha mãe. Filha, o que está acontecendo? A Marlene me ligou dizendo que você teve um surto, que pegou o dinheiro da conta dela, que ameaçou ela. Isso é verdade? Meu sangue gelou. Abri outra, da minha irmã. Ju, o Rafael postou no Face que você tá passando por um momento difícil e pediu orações. Todo mundo tá comentando. O que tá rolando? Entrei no Facebook. E lá estava, um post de Rafael, público, com foto nossa do casamento. Peço orações pela minha esposa Júlia, que está passando por um momento muito difícil. Estou ao lado dela, mas preciso do apoio de todos. Marlene Carvalho, minha mãe, também pede compreensão nesse momento delicado. Obrigado. Mais de 200 comentários. Força, Rafael! Orando por vocês. Casamento é difícil mesmo. Deus vai ajudar. Que Deus cure a Júlia. Cure. Como se eu estivesse doente. Como se eu fosse o problema. Rolei mais. Um comentário de Marlene. Obrigada pelas orações, amigos. Estamos fazendo o possível para ajudar a Júlia a se recuperar. Ela é uma menina tão sensível. Às vezes essas coisas acontecem. Mas com amor e paciência, tudo se resolve. Eu ia vomitar. Eles estavam fazendo exatamente o que Carla tinha previsto. Me pintando como louca, como desequilibrada, como a vilã que precisava ser curada. E pior, as pessoas estavam acreditando. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Júlia? Voz de mulher. Desconhecida. Quem é? Meu nome é Patrícia. Eu trabalho na empresa do Rafael. Posso falar com você? Sobre o quê? Sobre Marlene. E sobre o que ela fez comigo. Meu coração disparou. O que você quer dizer? Eu fui noiva do Rafael há 6 anos, antes de você. O mundo parou. O quê? Marlene fez a mesma coisa comigo. Investigação,
Chantagem, inventou mentiras sobre mim, me destruiu, e o Rafael, ele deixou. Minha voz saiu trêmula. Por que você tá me contando isso? Porque eu vi o post dele e reconheci o padrão. Júlia, você não é a primeira. E se você não parar ela agora, não vai ser a última. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, só precisa saber. Eu tenho provas do que ela fez comigo, e-mails, mensagens, gravações, e eu tô disposta a testemunhar. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Por quê? Por que você faria isso? Porque ninguém me ajudou quando eu precisei. Porque eu vivi 6 anos com vergonha, achando que o problema era eu. Porque eu quero que essa mulher pague pelo que fez. E porque você merece justiça. Obrigada. Me passa o contato da sua advogada. Vou mandar tudo pra ela. Passei o e-mail da Carla. Desliguei. E desabei. Chorei. Chorei tudo que tinha segurado. Chorei pela traição. Pela humilhação. Pelo casamento que acabou. Pela mulher que eu fui e que nunca mais seria. Mas quando as lágrimas secaram, algo novo nasceu. Não era só raiva. Era determinação. Marlene tinha feito isso antes, com outra mulher. E provavelmente faria de novo. Ela era predadora, e predadores só param quando são parados. Peguei meu celular, entrei no Facebook. Respondi o post de Rafael publicamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal agora. Isso me ajuda a trazer mais vídeos como esse. Rafael, obrigada pela preocupação. Mas não estou passando por nenhum momento difícil. Estou apenas me divorciando de um homem que escolheu a mãe em vez da esposa e processando a mesma mãe por invasão de privacidade, furto e chantagem. As provas estão com minha advogada. Nos vemos no tribunal. Publiquei. Em 2 minutos, 30 comentários. Em 5, 100. Em 10, o post de Rafael tinha sido deletado, mas o meu continuava lá. E o estrago estava feito. A narrativa tinha mudado. Agora eles eram os vilões. E eu era a sobrevivente. Meia hora depois, meu telefone tocou. Rafael, atendi. Você enlouqueceu? Não, eu acordei. Você acabou de expor nossa vida privada para os seus 1.500 amigos. Você começou. Eu só terminei. Júlia, apaga aquilo. Agora. Não. Você vai se arrepender. Não, Marlene vai. E você também. Minha mãe pode te processar por difamação. Ótimo. Assim ela vai ter que provar na justiça que não invadiu minha casa, não roubou meus documentos, não me chantageou. Vai ser divertido ver ela tentar. Silêncio. Júlia, a gente ainda pode consertar isso. Não, não pode. Você teve 1000 chances de ficar do meu lado. Escolheu ela, toda vez. E agora vai ter que viver com essa escolha. Você realmente quer guerra? Não. Eu quero justiça. Mas se para ter justiça eu precisar fazer guerra, então que seja. Você não sabe com quem tá mexendo. Sim, eu sei. E vocês não sabem com quem vocês mexeram. Desliguei. Bloqueei. E pela primeira vez em semanas, sorri. Um sorriso de verdade. Porque eu não estava mais com medo. Não estava mais sozinha. E não estava mais disposta a ser vítima. Marlene queria guerra? Então guerra ela ia ter. 3 semanas depois, eu estava sentada no escritório da Carla, cercada de papéis, provas e uma xícara de café que já tinha esfriado fazia tempo. À minha frente, Patrícia, a ex-noiva de Rafael, terminava de assinar seu depoimento. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia determinação neles. A mesma determinação que eu sentia. Pronto, ela disse, empurrando os papéis de volta para Carla. Tudo que ela fez comigo, tudo documentado. Carla folheou rapidamente. Seu rosto mantinha aquela expressão profissional, mas eu conhecia minha amiga. Ela estava impressionada. Isso é ouro, Patrícia. Com isso e as provas da Júlia, a gente tem um caso sólido. Marlene não vai ter como sair dessa. Patrícia me olhou. Júlia, eu sei que isso deve ser difícil.
processar a sogra, se divorciar, mas você tá fazendo a coisa certa. Eu desisti. Deixei ela me destruir. E levei anos para me recuperar. Não deixa ela fazer o mesmo com você. Segurei a mão dela. Obrigada. Por tudo. Por ter coragem de voltar e enfrentar isso de novo. A gente precisa se proteger. E proteger as próximas. Porque era isso que Marlene era. Um padrão. Um ciclo. Uma máquina de destruir mulheres que ousavam se aproximar do filho dela. Mas hoje, o ciclo ia acabar. A audiência de conciliação foi marcada para uma quinta-feira, 10 da manhã, no Fórum de Curitiba. Eu cheguei 15 minutos antes com Carla ao meu lado. Estava nervosa, mas firme. Tinha me arrumado com cuidado. Roupa social, discreta, cabelo preso. Queria parecer profissional. Queria que vissem uma mulher séria, não uma histérica, como Marlene tentava me pintar. Rafael já estava lá, com a mãe. Marlene usava um terno bege, pérolas no pescoço. Aquela postura de quem estava acima de tudo. Como se aquilo fosse um inconveniente pequeno que ela ia resolver com um sorriso e algumas palavras bem colocadas. Nossos olhares se cruzaram. Ela sorriu. Aquele sorriso. Eu não sorri de volta. Rafael parecia destruído. Olheiras fundas, barba por fazer, roupa amarrotada. Ele tentou se aproximar, mas o advogado dele? Sim, ele tinha levado advogado. O segurou. Entramos na sala. O juiz era um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, expressão cansada de quem já tinha visto de tudo. Bom dia. Caso número 4682. Ação de divórcio e reparação de danos morais. Júlia Mendes Costa versus Rafael Carvalho e Marlene Carvalho. Carla se levantou. Excelência, apresento as provas do processo. Gravações de invasão de domicílio, furto de documentos, tentativa de extorsão, acesso não autorizado a dados bancários e difamação pública. Ela colocou tudo sobre a mesa. O vídeo da câmera, os prints das mensagens, os extratos bancários mostrando os acessos ilegais, o depoimento de Patrícia. Tudo. O advogado de Marlene, um homem baixinho de terno caro, tentou contra-argumentar. Excelência, trata-se de um mal-entendido familiar. A senhora. Marlene é mãe dedicada que apenas se preocupava com o bem-estar do filho. Não houve intenção criminosa. Não houve intenção? Carla o cortou. Ela invadiu a residência da minha cliente com cópia não autorizada de chave. Furtou documentos pessoais e confidenciais. Contratou uma advogada para chantagear a vítima. E depois, publicamente, difamou minha cliente insinuando problemas mentais. Isso não é preocupação maternal. É crime. O juiz assistiu ao vídeo em silêncio. Quando terminou, olhou para Marlene. A senhora tem algo a dizer? Marlene ajeitou as pérolas. Respirou fundo. E quando falou, sua voz estava trêmula. Performaticamente trêmula. Excelência, eu só queria proteger meu filho. A Júlia, ela mudou quando se casou com ele. Ficou agressiva, controladora. Eu tinha medo que ela estivesse usando ele. Como mãe, fiz o que achei necessário. Invadindo a casa dela, eu tinha chave. Rafael me deu. Para emergências, eu disse, minha voz saindo mais firme do que esperava. Não para vasculhar minha vida. Marlene me olhou com ódio puro. Por um segundo a máscara caiu. E todos viram. O juiz viu. Senhora Marlene, a senhora está ciente de que invasão de domicílio é crime, independente de ter ou não chave? Silêncio. E está ciente de que acesso não autorizado a dados bancários também configura crime? Eu não acessei. Foi Rafael que me deu acesso sem autorização da titular da conta, Rafael disse baixo. Foi erro meu. Foi a primeira vez que ele admitiu. Olhei para ele. Havia vergonha nos olhos dele, mas não o suficiente. O juiz suspirou. Vou ser direto. Esse caso é claro. Houve invasão, houve furto, houve difamação. A tentativa de acordo extrajudicial forçado configura constrangimento ilegal. Quanto ao divórcio,
Defiro. Quanto à partilha de bens, 50% para cada parte conforme regime de união estável. Quanto aos danos morais... Ele pausou, olhando diretamente para Marlene. Condeno a senhora Marlene Carvalho ao pagamento de R$ 50.000 em reparação por danos morais à senhora Júlia Mendes Costa e recomendo que o Ministério Público seja notificado para avaliar possível ação penal. Marlene ficou branca. Seu advogado tentou falar, mas o juiz levantou a mão. Não. Acabou. Audiência encerrada. Saímos do fórum em silêncio. Carla me abraçou na calçada. Você conseguiu. Eu não respondi. Só deixei as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio. Patrícia apareceu alguns minutos depois. Justiça, ela disse, sorrindo. Justiça, repeti. Olhei para trás. Rafael estava na escada do fórum, sozinho. Marlene tinha saído correndo, provavelmente para evitar repórteres. Porque sim, a imprensa local tinha pegado o caso. Sogra processada por invadir vida da nora virou notícia. Ele me viu. Dei 2 passos na direção dele. Parei. Rafael. Júlia. Não, deixa eu falar. Ele assentiu. Eu te amei, de verdade. Você foi a pessoa mais importante da minha vida durante 4 anos. Mas você deixou sua mãe me destruir. E pior, você ajudou. Não porque você é mau, mas porque você é covarde. Ele engoliu em seco. E eu entendo. Marlene te criou assim. Te moldou para ser extensão dela. Para nunca contrariar. Para sempre obedecer. E talvez um dia você consiga se libertar disso. Mas não vai ser comigo. Júlia, eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. E perdoar é parte disso. Virei as costas. Júlia, espera. Parei, sem olhar para trás. Eu sinto muito, por tudo. Eu sei. Você acha que, algum dia, a gente pode ser amigos? Pensei por um segundo. Não. Mas você pode ser feliz, só não comigo. E fui embora. 6 meses depois. Eu estava no meu apartamento novo. Pequeno, mas meu. Comprado só com meu dinheiro. Decorado do meu jeito. A sala tinha plantas. Muitas plantas. E uma estante cheia de livros que eu sempre quis ler, mas nunca tinha tempo. Agora eu tinha tempo. Tinha paz. Tinha eu mesma de volta. Patrícia tinha se tornado amiga próxima. A gente se falava quase todo dia. Ela estava namorando de novo. Um cara que, segundo ela, tinha uma mãe maravilhosa e com limites saudáveis. Marlene pagou os 50.000, com resistência, mas pagou. E foi processada criminalmente também. Não deu cadeia, mas deu prestação de serviços e ficha criminal, suficiente para ela pensar 2 vezes antes de fazer isso com outra pessoa. A advogada dela, Beatriz, perdeu a licença. Denunciamos no Conselho de Ética por conduta antiética e ela foi suspensa por 2 anos. Rafael? Não sei. Bloqueei em tudo. Ouvi através de conhecidos em comum que ele estava fazendo terapia. Espero que sim. Espero que ele consiga se libertar da mãe. Mas não é mais meu problema. Hoje, sentada na minha varanda, tomando café e vendo o sol nascer, penso em tudo que passei. E percebo algo importante. Eu não sou vítima. Nunca fui. Fui sobrevivente. Porque vítimas aceitam. Sobreviventes lutam. E eu lutei. Lutei pela minha dignidade, pela minha sanidade. Pelo meu direito de existir sem ser controlada, manipulada ou destruída. E venci. Não porque Marlene pagou dinheiro ou porque me divorciei, mas porque eu não desapareci. Porque quando tudo parecia perdido, quando todos diziam que eu era louca, quando até meu próprio marido me traiu, eu escolhi acreditar em mim. No mês passado, recebi uma mensagem de uma mulher que eu não conhecia. Oi, Júlia. Meu nome é Fernanda. Eu vi sua história na internet e eu preciso da sua ajuda. Minha sogra está fazendo a mesma coisa comigo que a sua fez. Eu não sei o que fazer. Você pode me ajudar? Sorri e respondi: sim, vamos acabar com ela.
Porque se tem uma coisa que aprendi é: nós, mulheres, precisamos nos proteger. Precisamos denunciar. Precisamos lutar. E precisamos vencer. Porque se não fizermos isso, os Marlenes do mundo continuam. Os Rafaéis continuam. E as vítimas se multiplicam. Mas não mais. Não comigo. Não com Patrícia. Não com Fernanda. E não com nenhuma outra mulher que eu puder ajudar. Hoje, quando olho no espelho, vejo algo diferente. Não vejo mais a mulher quebrada que saiu daquela casa em Maringá com uma mala e o coração partido. Vejo uma guerreira. Vejo cicatrizes. Mas também vejo força. Vejo a mulher que recusou ser apagada. E essa mulher não perde. Se inscreve no canal agora. Isso me ajuda a trazer mais vídeos como esse. Quem tenta te apagar nunca imaginou que você pudesse virar fogo.